Glória a Deus, a paz de Cristo para todos. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória para Jesus. Maravilha, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Estamos aqui toda quinta-feira, sempre juntos aqui. E hoje com essa missão de trazer uma palavra da parte de Deus para você. Quero louvar a Deus por essa noite, por essa oportunidade. E também aqui pela vida do William, meu querido amigo, que está conosco hoje, e meu querido amigo, pastor Vicente, meu velho e bom amigo de tantos anos, trabalhamos muitos anos aqui nesse culto da vitória. Ele está um pouquinho enferrujado, né? Mas, meu amigo pastor Vicente, muitos anos, né? Muitas experiências nós tivemos juntos aqui. Eu quero te agradecer, te louvar a Deus pela sua vida. Você está nos ajudando mais uma vez aqui nessa noite. Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, um texto bastante conhecido, pregado, você já ouviu muitas mensagens aqui nesse texto, e hoje nós vamos ter uma pequena reflexão sobre esse texto. A partir desse texto, queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tem um colega que não tem uma Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, tá bom? Ezequiel capítulo 37, se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E esse fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero compartilhar aqui nessa pequena porção que nós acabamos de ler, sobre o tema Aprendendo com o Profeta sobre a Adversidade. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que nos conta a história de uma visão das muitas que o profeta Ezequiel teve. Ele teve uma visão onde nessa visão, Deus o fez ir a um lugar cheio de ossos secos, ossos sequíssimos, sem vida, sem esperança, sem expectativa, sem possibilidades. Um vale. E sempre quando a gente vê essa expressão vale na Bíblia, nos traz a ideia de adversidade, de impossibilidade, de problema, de luta. E geralmente quando a gente, no nosso evangeliquez, a gente pergunta para alguém: como é que está, irmão? Está tudo bem? E a pessoa diz o quê?
Ih, irmão, eu estou num vale. Ele fala isso para dizer que ele está passando uma luta, né? Ele fala isso para dizer que está vivendo uma adversidade, ou está vivendo um problema. Então, o texto aqui, ele vai me mostrar uma situação onde o profeta está cercado de impossibilidades. Obviamente, esse texto, essa visão foi dada ao profeta justamente para que ele profetizasse acerca do quadro, pastor Vicente, da circunstância, da situação que o próprio povo de Israel estava vivendo. Por isso eu fiz questão de ler essa boa quantidade de versículos, porque o próprio texto ele é autoexplicativo, porque ele fala que essa visão representava a condição em que Israel estava vivendo naquele tempo. Um povo que havia se afastado de Deus, havia se distanciado do Senhor, e eles estavam mortos espiritualmente, estavam perdidos espiritualmente. E esse texto ele mostra justamente uma promessa de restauração de Deus ao seu povo Israel. E nós, muitas vezes, nos colocamos também, ou vivemos essa situação de estarmos enfrentando impossibilidades, adversidades, situações complexas, difíceis, impossíveis, situações onde a gente não vê expectativa humana, possibilidade humana. Deus pergunta ao profeta, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabes, porque ele sabe que na perspectiva humana é impossível um morto ressuscitar. Muito mais quando esses mortos, no caso aqui, já se decompuseram, já estão só os ossos, e muito mais ainda, os ossos estão sequíssimos, e pior ainda, os ossos estão separados, estão misturados, amontoados. Isso para reforçar que aquela condição em que o povo estava vivendo era absolutamente uma condição de impossibilidade. E aí, então, vai se desenvolvendo um quadro, uma situação onde Deus vai dialogando com o profeta e vai interagindo com o profeta, e o profeta, debaixo da orientação de Deus, ele vai agindo e aquela situação vai se transformando. O texto começa com um vale de ossos secos e termina com um exército grande e poderoso e numeroso em extremo. Olha como há uma mudança aqui, não é? Então, isso mostra o poder de Deus para transformar, para mudar, para trazer a possibilidade quando existe impossibilidade, trazer resposta onde não existe resposta, trazer milagre onde só há impossível, né? Então, quais são as lições que a gente pode extrair aqui desse texto para a nossa vida nessa noite? Eu queria compartilhar com você. Eu não sei como você entrou aqui, talvez diante de uma impossibilidade financeira, conjugal, familiar, questão de saúde, alguma área da sua vida você está cercado por adversidades. E Deus, então, quer nos ensinar através desse texto. E eu queria que você olhasse comigo ele. A primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente está diante de uma situação de impossibilidade é saber se nós estamos na direção de Deus. Primeira coisa que você precisa saber, foi Deus que me dirigiu? Eu estou nesse lugar por quê? Eu estou nesse lugar porque eu escolhi estar? Eu estou nesse lugar porque alguém me empurrou para esse lugar? Ou eu estou nesse lugar porque Deus me colocou nesse lugar? Eu estou nesse lugar por minha conta, ou eu estou nesse lugar porque Deus me chamou, me direcionou e me conduziu? Quando nós abrimos a Bíblia e lemos esse texto, é uma visão horrível, uma situação horrível, mas o que me dá esperança, né? E isso fala sobre nós, é que o texto começa dizendo assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou e me colocou num vale que estava cheio de ossos secos. Pergunta que eu te faço, quem foi que colocou o profeta naquele lugar? Foi Deus. Foi Deus. E sabe, irmão, por que é importante a gente ter essa consciência da direção de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele é especialista em colocar dúvida no nosso coração. No capítulo 3 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, o que acontece com Jesus? Jesus é batizado no Jordão, e há um testemunho de Deus e do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, quando vem aquela visão de o Espírito Santo na forma de uma pomba, e a voz do Pai dizendo, esse é o meu Filho,
amado em quem eu tenho prazer. Deus disse, esse é o meu filho amado, esse é o Filho de Deus. No capítulo 4, o Senhor é levado ao deserto para ser tentado, e o que acontece no deserto? O diabo, ele tenta colocar a dúvida em Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, tentando semear a dúvida no coração. Você lembra de Mateus capítulo 14? No Evangelho de Mateus capítulo 14, tem uma passagem muito interessante, né? Que é aquela passagem dos discípulos no mar da Galileia, onde há uma tempestade. E Jesus chega andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. Imagina os discípulos apavorados, atormentados, perturbados, porque o barco está quase afundando, eles estão há horas remando, não conseguem sair do lugar, porque além da escuridão, do vento, né, o vento é contrário, e eles não conseguem sair do lugar e o barco está quase afundando. Mas quando você olha no texto, lá no início do texto, na altura do versículo 22, se eu não me engano, Jesus dá uma ordem aos discípulos, manda eles entrarem no barco e se dirigirem ao destino, que é Genezaré, enquanto Jesus vai orar. Então, na verdade, os discípulos estão preocupados, com medo de morrer, apavorados, e por algum instante eles se esqueceram de algo muito importante, de uma chave poderosa. Qual? Se Jesus mandou eles entrarem no barco, jamais o Senhor permitiria que esse barco afundasse. Muitas vezes o diabo vai tentar colocar dúvida no seu coração, para dizer para você que você fez alguma bobagem, que você fez alguma escolha errada, ou que você está em pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus, o direcionamento de Deus, e houve um dia que você teve aquela convicção de que foi Deus que te chamou, foi Deus que falou com você, foi Deus que te conduziu, foi Deus que te colocou nessa situação, nesse lugar, fique tranquilo, se você está na direção de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você está na direção de Deus, vai dar tudo certo. Segunda lição que eu quero colocar para você aqui, né, é que você precisa aprender, na hora da adversidade, você precisa aprender a profetizar. Não só aprender a profetizar, você tem que colocar em prática o poder da palavra profética. Você tem que declarar a palavra profética. Por quê? Porque existe um mundo além daquilo que você está vendo. Existe uma realidade no mundo espiritual que governa sobre a realidade do mundo natural. O mundo do espírito governa sobre as coisas naturais. E sobre isso, e por isso, nós precisamos profetizar. Deus perguntou para o profeta, poderão viver esses ossos? Ele disse, tu sabes, Senhor, os ossos estão sequíssimos, amontoados, decompostos. E Deus disse então para ele, então profetiza. No versículo 7 ele diz assim, então eu profetizei como ele me deu ordem. E cada osso se juntou ao seu osso. Vieram os nervos, a carne, a pele, e depois não tinha vida, então ele mandou eu profetizar de novo, eu profetizei de novo, então entrou neles o Espírito e viveram. Olha como o ambiente, a situação, a circunstância, por pior que seja, por mais caótica que seja, ela vai se transformando à medida que a palavra profética é liberada. Eu não sei como você está vivendo esse tempo. Eu não sei como é que estão as coisas na sua casa. Talvez você esteja aqui justamente fazendo uma campanha pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua questão financeira, pelo seu trabalho, né? Talvez já houve uma separação, até mesmo um divórcio, mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre aquilo que aparentemente não tem jeito. Profetiza sobre esse problema impossível. Profetiza sobre essa adversidade. Profetiza sobre essa circunstância ruim. Não aceite a voz da aparência. Não aceite a voz do natural.
O natural vai dizer para você que não tem jeito. A aparência diz que acabou. As circunstâncias naturais dizem que é o fundo do poço, é o fim da estrada, é o fim da linha. Acabou, não tem jeito. O médico já deu o laudo, o exame já está na tua mão. Tudo diz que não tem jeito, tudo diz que é contrário, mas na minha e na tua vida, a última palavra não é a do juiz, não é a do médico, não é a do advogado, não é a da biologia, não é a da química, não é a da ciência. A última palavra continua sendo do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que governa sobre tudo, que governa sobre a minha vida, que governa sobre a sua vida, que governa sobre todas as coisas, e Ele manda dizer nessa noite: abra a tua boca e profetize. Profetiza sobre a vida do teu marido, sobre o teu filho, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre as tuas circunstâncias. Que enquanto você profetiza, Deus vai dando vida às palavras. Creia nessa palavra. Creia nisso. Terceira lição que eu quero trazer para você. A terceira lição sobre aquilo que nós devemos fazer quando nós estamos vivendo numa adversidade. A terceira lição é a lição da obediência. A obediência a Deus. Obedecer a Deus. O profeta diz: então eu profetizei como Ele me deu ordem. Eu profetizei como Deus mandou. Eu fiz o que Deus mandou. Eu vou fazer igual o William agora. Fala para o teu irmão aí: faça o que Deus mandou. Às vezes Deus nos dá ordens absurdas, aparentemente. Às vezes o que Deus pede, o que Deus quer, o que Deus ordena, parece ser algo, sabe, irmãos, é estranho, né? Mas se Deus mandou, faz que dá certo. Deus quer a obediência, não o sacrifício. A desobediência te leva ao caos, mas a obediência te tira do caos e te leva ao lugar da vitória. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, tem uma história muito interessante de um rei alto, bonito, forte, preparado, que tinha todas as condições. O nome desse rei era Saul. E um dia, Saul, por conta da demora do profeta Samuel, ele decidiu fazer uma coisa que Deus não mandou. A ordem era para que ele esperasse a autoridade, e ele não esperou. E ele resolveu oferecer sacrifício. E o profeta, quando chegou, disse para ele assim: hoje Deus poderia confirmar o teu reino, mas por causa da tua desobediência, porque você não obedeceu a Deus, você vai ter o seu reino tirado de você e dado para alguém melhor do que você. A desobediência leva a nossa vida à destruição, mas a obediência te leva à conquista e à vitória. Então obedeça a palavra de Deus, obedeça a direção de Deus, faça o que Deus está mandando, porque isso vai te tirar do caos, vai te tirar da derrota, vai te tirar da adversidade, vai te tirar da crise. A quarta lição que eu quero extrair para você aqui, a quarta lição que eu vejo desse texto aqui, para a gente sair da adversidade, da crise, é a lição de que do trabalhar de Deus, de como Deus trabalha. Ou seja, Deus não trabalha de maneira instantânea, ainda que Ele possa, Ele tem poder para isso. Deus poderia simplesmente resolver toda a sua vida de uma vez só, mas Ele não faz isso. Deus trabalha de uma maneira progressiva, paulatina. E aí, você tem um exemplo na palavra de Deus, um princípio estabelecido em Gênesis, capítulo 1. Quando Deus criou todas as coisas, Deus demorou 6 dias para criar tudo, e no 7º dia Ele descansou. Então, durante 6 dias, Deus colocou uma ordem. Ainda que criando pelo poder da sua própria palavra, Deus não criou tudo de uma vez. Ele foi criando de maneira gradativa. Criou a luz, né? Separou as águas, separou a terra,
né? Criou os luminares, criou os astros, as plantas, as ervas, as florestas, os animais. Por último, criou o homem. Então, Deus cria de uma maneira progressiva. E é isso que a gente vê nesse texto. Como é que começa esse texto? Começa um caos. Osso de um para lá, osso de outro para lá, né? Osso misturado, osso amontoado, ossos secos, um vale terrível, uma confusão, uma desordem, um caos. E aí Deus fala assim: vamos arrumar essa bagunça. Eu vim aqui dizer que hoje Deus quer arrumar a bagunça da tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: minha vida está uma bagunça, está tudo desorganizado, está um caos, a minha vida está um vale de ossos secos. Deus está dizendo: fique tranquilo que eu vou colocar ordem na bagunça da tua vida hoje. Eu vou colocar as coisas em ordem, eu vou colocar as coisas no lugar. E como é que Deus começa? Deus fala, manda o profeta profetizar. E o que acontece? Primeiro, há um reboliço, um movimento, um sinal de Deus. E aí, o que acontece? Os ossos se juntam, cada osso ao seu osso. Mesmo no meio do caos, Deus sabe o lugar de cada coisa. Deus sabe o lugar de cada coisa. Deus sabe o que está fora do lugar. E aí os ossos começam a se organizar. Depois que os ossos se organizam, o que acontece? Nervos. Depois que os nervos e tendões vão para o lugar, vem a carne. Depois, e aí Deus vai, né, o corpo está pronto, mas está sem vida, aí Deus profetiza de novo. E o profeta profetiza. Aí vem o espírito, o fôlego da vida. E ele se torna um exército. Olha como é um trabalhar progressivo. Por que isso é importante para dizer para você nessa noite? Porque nós somos extremamente ansiosos. Imagina, se a gente pudesse, gente, escolher, né? Olha, o que você quer? Você quer que Deus trabalhe na sua vida de maneira progressiva ou você quer que Deus faça tudo de uma vez? Gente, você ia querer todas as bênçãos de uma vez só, né? Deus, manda tudo que o Senhor tem para mim. Aí tu ia receber tudo que é bênção. Tu ia ficar igual aquele milionário que ganha na Mega Sena. Ia ganhar tudo de uma vez só, e depois ia gastando, e tu não ia estar preparado para conviver com a vitória. Você não ia estar preparado para a bênção. Você não ia estar preparado para o lugar da conquista. Você ia jogar a bênção fora. E aí, é por isso que Deus às vezes permite, na nossa vida, que você tem uma vitória aqui, depois tem uma luta ali, tem um problema aqui, uma conquista lá. Enquanto Deus está trabalhando dessa maneira progressiva, você está sendo treinado, você está sendo moldado, você está sendo preparado. Deus está te habilitando, Deus está te capacitando, Deus está te adestrando, sabe? Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes parece que não está acontecendo nada, parece que as coisas estão demorando, parece que as coisas estão paradas, que Deus não está fazendo. Eu vim dizer para você, fique quieto, fique tranquilo, fique sossegado. Deus está trabalhando de uma maneira progressiva na sua vida. Se Deus te desse todas as bênçãos, você ia gastar as bênçãos, ia ficar com o resto das tribulações e lutas a vida inteira. E aí Deus sabe da nossa estrutura, e aí Ele vai trabalhando de maneira gradativa. A nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. É progressivo o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando de maneira progressiva. A quinta, então você precisa aprender a lidar com os processos de Deus. Deus tem processos, tem maneiras de agir na nossa vida. E você precisa entender isso, para você não ficar ansioso, afobado. Não, espere, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Será que você pode dizer para alguém aí? Fique tranquilo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pode até não parecer, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está movimentando. As coisas já não estão mais como antes. Alguma coisa já aconteceu, você já saiu. Você não está no lugar que você queria chegar, mas você já não está mais onde você estava, porque Deus já trabalhou, Deus já se movimentou na tua vida e continua trabalhando em teu favor. Você pode dar um glória a Deus? A quinta lição que eu quero trazer para você
É sobre a tua situação que você está vivendo agora. Ela não é definitiva. Quando você olha para esse texto e você aplica ele para a sua vida, você aprende assim: a minha situação não é definitiva, porque há uma mudança de quadro o tempo todo nesse texto. Começa com um vale de ossos secos, depois os ossos que se organizam, depois corpos que ficam prontos, depois espíritos, almas viventes, e por fim um exército preparado para guerrear. De ossos secos, um exército. Por quê? Porque é uma situação que é transitória, não é definitiva. Olha como vai mudando, as coisas vão mudando. E eu vim dizer aqui nessa noite para você: descansa o teu coração no Senhor. Você entrou aqui aflito, aflita, angustiado, angustiada, preocupado com a sua vida, porque quando você está na luta, na guerra, parece que aquilo não vai acabar nunca. Parece que não acaba nunca, mas eu vim dizer para você nesta noite que vai passar. Vai passar. Essa guerra vai passar, essa peleja vai passar, essa doença vai passar, essa enfermidade vai passar, essa porta que está fechada vai abrir, o milagre vai chegar, Deus vai manifestar o poder dele, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai agir, vai ter vitória na tua vida, o impossível vai chegar, o sobrenatural vai manifestar-se na sua vida, e se eu fosse você, já abria a boca, levantava a mão, glorificava o nome do nosso Deus, e recebia logo essa palavra. Porque não é, você está vivendo um momento, uma circunstância. A circunstância não é o que você é, a circunstância é o que você está vivendo. Você não é a sua circunstância. A circunstância é um momento, é uma situação, mas isso não te define, não define a sua vida. Então, querido, nessa noite, Deus me manda dizer para você: ei, é só um momento que você está vivendo, essa luta é só um momento, essa prova é só um momento, essa dor é só um momento, essa tribulação é só um momento, essa porta fechada é só um momento, essa peleja é só um momento, isso não vai ficar assim, vai passar, Deus vai vir ao teu encontro e vai manifestar o favor dele. O salmista disse: eu estava num lugar horrível, num charco de lodo. De repente Deus foi lá e me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Talvez você esteja se sentindo como um salmista num lugar horrível, num lugar inseguro, mas Deus está dizendo: eu estou chegando para te arrancar desse lugar e você não vai ficar no charco de lodo para sempre, porque o charco de lodo é só um momento. O teu lugar é a rocha firme e segura. Aleluia! Aleluia! A sexta lição. Pode subir aqui o homem dos teclados aí, né, o tangedor. É sobre o ambiente. A sexta lição é sobre o ambiente. Que às vezes, na hora do caos, quando a coisa está apertada, William, a gente precisa mudar de ambiente. A gente precisa mudar a maneira que a gente está vendo as coisas. A gente precisa ter uma visão diferente do ambiente. Quando o profeta chega no vale, o que ele vê? Caos. Impossibilidade. Ossos secos, bagunça, desordem, desorganização. Ele não tem resposta. Mas no final, o que ele vê? Um exército forte, poderoso, pronto. Primeiro ele está num cemitério, gente. Depois, ele está no meio de um exército vitorioso. Mudou o ambiente. Você não pode ficar no cemitério a vida inteira. Você está entendendo? Você não pode ficar no ambiente do caos a vida toda. Você não pode ficar no ambiente da dor a vida inteira. Você não pode ficar no ambiente da derrota para sempre. Né? Só vendo coisas negativas. Só vendo coisas ruins. Será que você não consegue enxergar nada bom da vida? Será que você não consegue perceber que Deus está agindo em teu favor? Será que você não consegue perceber o trabalhar de Deus, o favor de Deus, as coisas boas que Deus tem te proporcionado, as vitórias, as conquistas que Deus tem te dado? Você só enxerga coisa ruim? Está igual aquela hiena daquele desenho antigo da época do pastor Vicente. Ah,
Ah, céus, ah, azar, eu preferia estar na ilha de Paquetá. Ah, dia, ah, céu, isso não vai dar certo. Hã? Tem gente que é assim. Você só falou de uma ideia, ele já diz, não vai dar certo. Eu já tentei, eu conheço alguém que, né, o cara tosse perto dele e fala assim, eu tenho um amigo que morreu com essa tosse. Miséria dos infernos. Cara negativo, pessimista. Né? Você pergunta, e aí, irmão, está tudo bem? Ih, irmão, estou com uma dor estranha. O mundo vai de mal a pior. Jesus está voltando. E glória a Deus que Ele está voltando. Mas sabe, a pessoa fala que Jesus está voltando, mas num tom pessimista, caótico, catastrófico, apocalíptico. Tem gente que tem um apocalipse na boca, né? Porque sempre, ele só está vendo, ele vê o dragão, ele vê a besta, vê o anticristo, ele só vê coisa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, no Apocalipse não tem só dragão, besta, anticristo, não. Tem anjo, tem glória, tem céu, tem maravilha, tem rua de ouro, tem lágrimas que serão enxutas, tem eternidade, tem a vitória de Deus sobre Satanás, tem o diabo sendo colocado no poço do abismo. Então tem gente, irmão, tem gente que ele vive mal, porque ele só enxerga a vida pelo ponto de vista dos ossos secos. Ele só vê osso seco. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que existe uma necessidade para a gente ser vitorioso na vida. A gente precisa entender que a gente precisa mudar o nosso olhar. O que o profeta era? Lembre-se, era uma visão. Isso aqui é uma visão, gente. Isso aqui não aconteceu literalmente. É uma visão que figurava, né? Era a figura para representar, para Deus mostrar, ilustrar como estava Israel. Deus diz assim, ó, assim é a casa de Israel. Eles estão dizendo, nós perecemos, nossos ossos se secaram. Acabou para nós a esperança. Tem gente que está assim. Tem gente que entrou aqui hoje assim, dizendo, acabou a esperança para mim. Eu sou um osso seco. A minha vida está um caos. Não tem mais jeito para mim, deu tudo errado, tudo dá errado para mim. Dá certo para os outros, mas para mim dá errado. Mas vai dar certo para você, irmão. Se você mudar o teu olhar, se você mudar o teu foco, se você gerar uma esperança, se você colocar os olhos no Senhor, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para Deus, olha para Jesus, muda o teu olhar, veja uma esperança, uma expectativa boa. Tem alguma coisa boa para acontecer, irmão. Tem um milagre para chegar na tua vida. Tem uma resposta para ver o teu encontro. Tem uma cura para te alcançar. Tem uma porta para se abrir. Tem uma bênção para chegar. Tem algo bom para acontecer. Muda o ambiente daquilo que você está vendo. Muda o teu foco. E vou dizer uma coisa, se você está vivendo literalmente num ambiente ruim, ambiente de morte, sai de perto dessa gente. Para de andar com gente pessimista. E tem um texto que eu gosto muito lá em Atos capítulo 2, lá na altura do versículo 44, diz o seguinte, que todos os que criam estavam juntos, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Por que os sinais e maravilhas aconteciam? Porque os que criam estavam juntos. Porque teve lugar na terra de Jesus, por exemplo, né, ele não pôde operar milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. O que Jesus fez? Continuou insistindo com aquele povo? Não, Jesus mudou de ambiente, Jesus foi para outros lugares. Jesus foi para Cafarnaum, chegou em Cafarnaum, tinha milagre todo dia. Por quê? Porque as pessoas criam. Então tem hora que a gente tem que mudar, tem hora que a gente tem que se afastar de certas pessoas. Parar de ouvir certas mensagens, parar de ouvir certas coisas. De que você está se alimentando? O pastor Vicente falou de pandemia aqui, né? Eu me lembro que na pandemia tinha gente, irmão, que ficava o dia inteiro contando morto na televisão.
o jornal, né, telejornal, o dia inteiro, morreram não sei quantas pessoas, não sei quantos foram contaminados. Imagina quantas pessoas morreram porque foram contaminados por essas notícias ruins, negativas que estavam acontecendo. Era verdade? Muita coisa é verdade. Outras coisas eram números maquiados. A pessoa ficava doente, morria no hospital, ele não queria nem saber, lá, Covid. Espalhando o caos na vida das pessoas. E muitas pessoas não tinham estrutura emocional para lidar com isso e perderam a vida. Muito mais pela situação emocional daquilo que estavam ouvindo, ocupando seus ouvidos, do que provavelmente pela doença. E tem gente que morre assim. Não morre só espiritualmente, não, melhor, não morre só fisicamente, mas morre emocionalmente. Morre emocionalmente. Ficam apáticas, vazias, sem vidas. Por quê? Porque estão se deixando contaminar por coisas ruins que estão ouvindo, mensagens negativas, mensagens de fracasso. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra, ouça louvores, vem para a casa de Deus, porque enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está gerando fé no seu coração, e quando a fé é gerada no seu coração, o milagre se manifesta na sua vida. Pare de andar com gente que só pensa o mal, só pensa negativo, gente pessimista. Mude seu ambiente. Pare de frequentar esses lugares tóxicos, andar com gente tóxica. Isso é importante. O texto começa com ossos secos e termina com exército, porque o ambiente foi mudado. Tem gente aqui hoje que Deus está dizendo para você: olha, estou te avisando, pare de andar com essa menina, pare de andar com esse rapaz, pare de ir nesse lugar, pare de ouvir essas mensagens, pare de acessar esse canal que você está vendo aí. 7ª lição, estou terminando. Para que o milagre aconteça na sua vida, para que você saia desse caos, dessa impossibilidade, dessa adversidade, você precisa crer na promessa de Deus, ou crer nas promessas de Deus. A Bíblia diz que as promessas de Deus são feitas por Cristo, e por Ele é o sim, e por Ele é o amém. E diz a Bíblia que as promessas de Deus, elas são preciosas. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Olha, o que diz aqui o versículo 14? Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ele está dizendo assim: eu estou fazendo uma promessa para o meu povo, e vai chegar um tempo que essa promessa vai se cumprir, e já se cumpriu, né? Deus restaurou o seu povo, e Ele está dizendo, e vocês vão dizer: foi o Senhor quem fez isso. Talvez você já se esqueceu daquilo que Deus falou, talvez você recebeu promessas, ou promessas que você recebeu numa pregação, e Deus confirmou no seu coração, promessas que você recebeu com o testemunho do Espírito Santo, promessas que você recebeu através de uma palavra profética, de uma visão. Eu não sei como foi que Deus fez a promessa para você, mas sabe o que acontece? Muitas vezes o tempo vai passando, você não vê aquela promessa se cumprir, o inimigo mais uma vez vai tentando colocar dúvida no seu coração, você vai derretendo a sua fé, vai derretendo a sua esperança, e muitas vezes você começa a duvidar daquilo que Deus falou. Quando você recebeu a promessa, o teu coração ardeu, mas com o tempo você se esfriou. Eu vim dizer para você que Deus não mente, e aquilo que Deus falou ao teu respeito continua de pé. A promessa de Deus continua viva. Abraão passou pelo teste do tempo, porque Deus havia prometido para ele que ele seria pai, e ele já era de idade avançada, sua mulher estéril, mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 4, que ele foi fortalecido na fé,
dando glória a Deus. Ele recebeu a promessa, o tempo era contra ele, mas quanto mais o tempo passava e ele não via se cumprir, ele dava a glória a Deus, e aquilo fortalecia a fé de Abraão na espera pelo milagre. Esse é o segredo para você. Enquanto a promessa não se cumpre, vai dando glória a Deus, que no teu glorificar o Senhor te restaura, o Senhor te renova para o dia do cumprimento daquilo que Ele mesmo falou. Fique de pé. Por último, se você quer viver essa experiência de vencer o impossível, de vencer o caos, de vencer a adversidade, você precisa se preparar para o novo tempo. Se preparar. Se prepare para o novo tempo. Se prepare para o que Deus vai fazer. Deus estava aqui através do profeta, Deus estava mandando ele dizer para a nação: fala para o meu povo se preparar, porque hoje eles estão vivendo como ossos secos, mas vai chegar um dia que eles não serão mais ossos secos, eles serão um exército poderoso. Você já parou para pensar quem é Israel hoje? Um país pequeno, do tamanho do estado de Sergipe, mas uma nação temida no mundo inteiro, uma nação que tem armas de guerra poderosíssimas, aviões modernos, um exército poderosíssimo, tecnologia militar invejável, referência no mundo inteiro, porque Deus um dia fez uma promessa. Deus disse que ia fazer deles um exército poderoso. E Deus estava dizendo: vocês precisam se preparar para esse tempo novo que vai chegar. Vai chegar um tempo novo na vida do meu povo.